Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de nosso Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos adorar o Senhor, nosso Deus, e nada melhor do que começarmos lendo o livro dos Salmos, de número 49. Eu vou ler dos versículos de 1 a 6. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Que o Senhor seja servido a aplicar a sua palavra ao nosso coração. Oremos, meus irmãos e irmãs. Pai nosso que estás nos céus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho bendito, rogamos que nos abençoe neste culto que prestaremos a Ti, que tudo aqui diga glória. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo que nos perdoe os pecados. Amém. Amados irmãos, vamos louvar o Senhor. Louvemos entoando o cântico Quem é este? Seu nome é Jesus.
Irmãos, se estivéssemos aqui reunidos presencialmente, certamente diríamos: as mulheres iniciam, em seguida os homens. Mas louvemos desta mesma forma, onde quer que estejamos, cantando: Ele é o Deus que fez a terra, os mares, o sol, o entardecer. Cantemos com bem alegria, irmãos, esse cântico. Ele é o Deus que fez a terra, eu dos céus e mares, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem, deste universo tem todo o poder. Eu sei que Deus é força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e nos faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Se por toda eternidade Ele é o Senhor, é soberano. Por mais voltas der o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar. Este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Quem repreende os ventos com uma palavra, faz calar o mar. Ele é o Deus que faz a água vir, seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que cegos tenham vista, faz que aleijados possam se andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte por sua cruz, me dá vitória. Por mais voltas der o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Irmãos, eu convido a todos para que, nesse momento, abram suas Bíblias no livro dos Salmos, de número 49, e vamos ler dos versículos de 7 a 15. Verso 7. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios, e perecerem tanto o astuto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Amém, amados irmãos? Vamos continuar louvando ao nosso Senhor Deus. E desta vez cantemos, irmãos, o cântico A Ti, Senhor. Em seguida, Meu coração e Eu só confio no Senhor. E por fim, Põe tua mão na mão do meu Senhor.
Da mesma forma, temos a divisão dos homens e as mulheres. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Meu coração transborda de amor, pois o meu Deus é o Deus de amor. Minha alma está repleta de paz. Jesus Cristo é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar, que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu tornar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Ponho a mão na mão do meu Senhor, da Galileia. Ponho a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Ponho a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Irmãos, vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias. Vamos voltar para o Salmo de número 49 e vamos ler o restante deste Salmo a partir do versículo 16 ao 20. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado
E ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é, antes como os animais que perecem. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Cantemos essa paz que eu sinto em minha alma. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor, não olho as circunstâncias. Olha o seu amor, onde me conquistar, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, onde me conquistar, alegre estou. Gozo eu sinto em minha alma. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu sigo a quem é fiel. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, onde me conquistar, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, onde me conquistar, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não der o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra não olha as circunstâncias, olha o seu amor, onde me conquistar, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, onde me conquistar, alegre estou. Aleluia, glória e aleluia, glória e aleluia ao meu Senhor. Aleluia, glória e aleluia, glória e aleluia ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olha o seu amor, onde me conquistar, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, onde me conquistar, alegre estou. Irmãos, vamos nesse momento curvar nossas frontes, vamos orar ao Senhor Deus com o pensamento mesmo de confissão de pecados. Ó Pai amado, muito obrigado, porque Tu és a nossa paz, Tu és a nossa alegria. Se olharmos a Ti, Senhor, tudo irá bem. Por isso te pedimos que possamos, ó Pai, continuar
a te servir, honrar, glorificar o teu nome. Muito obrigado pelo que tu és para conosco, nosso Salvador. Perdoa nossos pecados, precisamos de ti, somos teus filhos, mas estamos nesse corpo de pecado. Por isso, ó Pai, tem misericórdia de nós. Fica conosco. Te pedimos, ó Pai, que tu tenhas misericórdia do pregador desta noite. Abençoe que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações e que o teu servo possa falar aquilo, o recado que tu tens colocado para ele, e que a tua igreja seja edificada. Muito obrigado pelos louvores cantados, pelo teu trabalho. É o que te pedimos, ó Pai, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Quero dizer da alegria de estar novamente com os irmãos nessa noite e também o privilégio que temos de continuar estudando juntos a palavra do Senhor. Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, leremos dos versículos 12 a 14. Primeira carta de João, capítulo 2, dos versículos 12 a 14. A palavra do Senhor, ela diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Irmãos, nós temos estudado essa primeira epístola de João, e nós vimos, até esse momento onde lemos, várias exortações do apóstolo João quanto à obediência, quanto à prática do amor. Isso nós vimos aqui dos versículos 7 ao 11. Antes de João continuar com as suas exortações, como ele fará, os irmãos podem ver no versículo 15, é como se João fizesse uma espécie de parêntese nas suas exortações, e ele então se volta para aqueles que desde o início da carta ele tem chamado de filhinhos. Ou seja, a carta ela é dirigida àqueles que são crentes do Senhor Jesus, aqueles que já foram adotados na família de Deus. Por isso que nesses versículos João passa a trazer para nós os recursos que temos como membros da família de Deus para a obediência à palavra de Deus. Então João traz para mim e para você os privilégios que são exclusivos daqueles que pertencem ao Senhor, daqueles que são membros da sua família. Então o que queremos fazer é falar aqui de uma família, a família de Deus, e dos seus recursos, dos seus bens, das suas possessões espirituais. Independente do seu momento, seja um iniciante na fé, sejam pequenos, sejam jovens, sejam maduros, adultos, pais na linguagem de João, não importa a sua idade espiritual. Essas palavras trazem para nós, pelo menos, 3 privilégios
exclusivos daqueles que são membros, pertencem à família de Deus. Então, nós podemos ver isso quando João começa no versículo 12, e eu peço que você acompanhe comigo no versículo 12, a primeira expressão que João está se dirigindo a esses irmãos. Ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo. Quando nós olhamos o texto como estamos aqui, nós não conseguimos perceber que João usa uma palavra no original para filhinhos, no versículo 12, e ele usa outra palavra para filhinhos no versículo 14. A pergunta que eu faço para você é: para quem João está escrevendo essas coisas? Para quem João está escrevendo? Nós podemos responder no versículo 12: para os filhinhos. E a palavra traduzida por filhinhos significa para aqueles que nasceram, para aqueles que foram gerados. A palavra grega traz essa ideia, significa os nascidos, os gerados. Ou seja, João mostra que ele está falando para a descendência no sentido geral, sem levar em conta a idade. Isso é algo que ocorre algumas vezes no Novo Testamento. Algumas vezes no Novo Testamento, os crentes são descritos como filhos de Deus, e o Senhor Jesus, através desse mesmo apóstolo, João, no capítulo 13, verso 33, ele diz para os seus discípulos: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Mas o Senhor Jesus faz a mesma colocação que João está colocando aqui: filhinhos. Aqui nessa carta mesmo, dê uma olhada no capítulo 2, no versículo 1, a mesma palavra que João começou no versículo 12, nós já vimos essa maneira carinhosa do apóstolo, olhando para aqueles seus leitores, para aqueles que são membros da família de Deus, ao se dirigir a eles de forma carinhosa, como filhinhos. Ele faz isso no versículo 1 do capítulo 2. No capítulo 3, se você acompanhar comigo, no versículo 7, João faz a mesma referência quando diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Observe 1 João 3, o versículo 9. A ideia que nós temos quando João faz essa referência a filhinhos, olha o versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ou seja, João está se dirigindo àqueles que são filhinhos, aqueles que nasceram de novo e que são pertencentes a Deus. Cada um desses, independente se você se converteu ao Senhor Jesus Cristo hoje, ou há algum tempo, cada um dos membros da família de Deus tem privilégios. E o primeiro privilégio, voltando para 1 João 2,12, se você acompanhar o versículo 12, diz assim: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. E aqui nós temos o nosso primeiro ponto da nossa reflexão: perdão completo. Se você é membro da família de Deus, você foi completamente perdoado. João diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. O que nós temos aqui é que o cristão verdadeiro, ele não é uma pessoa que está em busca de perdão, no sentido de perdão para a salvação, ou uma pessoa que espera ser perdoada. O cristão não é uma pessoa incerta sobre o perdão, ou que ora por ele e que tenta merecer esse perdão. Não, os cristãos são pessoas que sabem que são perdoados. A expressão de João é: eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. O escritor John Stott, ele diz que essa expressão, são perdoados,
indica: os pecados foram e permanecem perdoados. Por causa do tempo desse verbo perfeito, passivo, os pecados dos membros da família de Deus foram e permanecem perdoados. Aí você pode perguntar, mas como é que a pessoa tem agora um livre acesso, sabendo que ele agora pertence a Deus, pertence à família de Deus? Como esse perdão extraordinário ocorreu? João continua e diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, e ele dá razão para esse perdão. É a única razão: por causa do seu nome. João aqui está contrapondo, indo contra o ensino dos falsos mestres, que dizem que vocês foram perdoados não por causa de um conhecimento esotérico ou por uma experiência mística, como os falsos mestres queriam que eles se submetessem. Como? João diz: a razão desse privilégio, dessa possessão do Filho de Deus, é por causa do seu nome. Todo mundo que é membro da família de Deus tem uma dívida que foi paga por causa do Senhor Jesus Cristo. Graças ao nome de Jesus, como cantamos algumas vezes, esse realmente é o nome bom, doce para a fé, doce a fé, porque aqui está o alicerce, o fundamento cristão. Jesus é tudo para aquele que foi completamente perdoado, foi perdoado por causa de Jesus, é a base da nossa certeza e segurança. Somos perdoados por causa exclusivamente da obra perfeita, consumada, completa do Senhor Jesus Cristo. João diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram e permanecem perdoados por causa do seu nome. Os cristãos sabem que são perdoados, não por uma confiança vaga no amor de Deus, ou por sua própria obediência, ou boas obras. A razão, a motivação é por causa do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando da sua experiência. Você já foi completamente perdoado. Uma pergunta diferente é: você, à semelhança de Nicodemos, já nasceu de novo? Foi gerado de novo? Seus pecados estão perdoados? Se você vive esse perdão, qual é a razão para você ter a certeza de que foi perdoado? Tem pessoas que dizem: eu sou perdoado porque... Eu quero te dizer uma coisa: Deus é amor. Mas qual é a base para receber esse amor de Deus? Onde entra o Senhor Jesus? Ele é central. João diz que a causa principal pelo perdão completo dos pecados é Jesus. Isso ele já até falou. Observe 1 João 2, o versículo 12. Filhinhos, versículo 2. Versículo 1 e 2, João já disse para os filhinhos: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a razão para o completo perdão dos pecados. Ele é aquele que afasta de nós a ira de Deus, que com o seu sangue cobre completamente os nossos pecados. Os cristãos, eles têm certas razões para a garantia de que os seus pecados são completamente perdoados. O que me faz perdoado, e se você é membro da família de Deus, é o Senhor Jesus Cristo aparecendo dessa maneira, como representante diante de Deus, como advogado, porque Jesus é o único que lidou completamente com o nosso pecado. Isaías traz essa verdade do perdão completo, falando da nossa condição.
Isaías 53, o versículo 6 e o 5, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor Deus, fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele, Jesus, ele foi sacrificado em nosso lugar, sendo nosso substituto, pagando com a sua vida pelo nosso pecado. Ele foi traspassado, Isaías diz, pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, completamente perdoados. Nossos pecados foram recolhidos e postos sobre o Senhor Jesus Cristo pelo próprio Deus. Jesus recebeu a punição pelo meu pecado. Meus pecados foram perdoados nele. Por isso, João diz para os seus leitores, ele até disse no capítulo 1, no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A própria justiça de Deus insiste em eu ser perdoado, porque Cristo foi castigado por Deus em meu lugar, como pagamento completo para os meus pecados. Por isso João diz: eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Se você é membro da família de Deus, essa é o início da sua vida cristã. A vida cristã não começa sem a consciência de que eu sou pecador e que esse pecado precisa ser tratado por Deus. E Deus o tratou através de Cristo. Não adianta eu dizer assim: daqui para diante eu vou viver a vida cristã, eu vou tentar obedecer os mandamentos. Você precisa dessa clareza, saber que o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si os seus pecados e morreu a sua morte e ressuscitou para justificá-lo. Em segundo lugar, falamos do perdão completo dos pecados, mas em segundo lugar é a vitória completa sobre o pecado e o mal. Veja como João continua ao falar dos vários membros da família de Deus, e nós estamos tirando tanto dos pais, quanto dos filhinhos, quanto dos jovens, as verdades pertencentes à família de Deus, os privilégios. O segundo privilégio: vitória completa sobre o pecado e o mal. Vamos começar com a vitória sobre o mal. Nós vamos falar então sobre a vitória completa sobre o pecado e o mal. E vamos falar da vitória sobre o mal. Vejam o versículo 13: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. No versículo 14, na segunda parte, diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Veja como João, então, amorosamente, ele explica suas razões. Ele diz assim, no versículo 13, na segunda parte: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido. Olha o final do versículo 13: porque tendes vencido o maligno. O Strong diz assim que é conquistar, é levar a vitória, é sair vitorioso, que significa essas duas palavras: tendes vencido. Permanecem, os cristãos, eles permanecem firmes na sua fé até a morte, diante do poder de seus inimigos, tentações e perseguições. O sentido dessa expressão, tendes vencido, porque tendes vencido o maligno, é conquistar uma vitória sobre ele. Como em uma competição, um conflito militar, o cristão, ele é chamado a vencer. Ele vence, tendes vencido. Há uma vitória imediata da qual alguém se torna consciente no momento que crê no Senhor Jesus Cristo.
No momento em que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós tomamos consciência de uma vitória sobre o maligno. Não uma vitória completa e absoluta, mas vitória sobre o maligno. Podemos estar conscientes, quando nos tornamos cristãos, da nossa fraqueza. Mas sim, no momento em que cremos em Cristo, temos uma consciência imediata, de uma forma ou de outra, de não estarmos mais debaixo do domínio do pecado. Sim, você pode dizer, o maligno é muito grande, ele ataca todo o tempo, é muito poderoso, e talvez tenhamos medo dele em nossa fraqueza, mas sabemos que há algo sobre nós, há uma vitória imediata quando cremos. Como nós podemos pensar disso de uma maneira um pouco mais simplificada, mais simples? Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo sabem que estão em Cristo, sabem que o maligno, que derrotou o maligno. Abra em 1 João 5, por gentileza. Acompanhe comigo a leitura de 1 João 5, o versículo 18. Veja como João disse que ele queria que os irmãos soubessem disso. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Não somente isso, é distinguido em relação a saber que é de Deus e que não está mais no império das trevas, mas foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Sabemos, João diz no versículo 19, que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz, descansa no maligno. Ó irmãos, tomamos consciência de duas famílias nesse mundo: a família de Deus e a família do maligno. É um grande privilégio sermos separados por Deus e para Deus. É algo sublime saber, quando somos confrontados por esse inimigo, que ele é um inimigo derrotado. Essa é a posição de homens e mulheres crentes. Não podem ser derrotados em combate pelo inimigo, pois há alguém do lado deles que já enfrentou o maligno. Ele veio para destruir as obras do diabo. Ah, mas eu sou pequeno ainda, comecei há pouco na família de Deus, mas somos do exército vitorioso. Nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, mesmo ele, o inimigo de nossas almas, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nele nós somos mais do que vencedores, por causa do seu amor, por causa da sua graça, que nos conduz sempre em triunfo. Não somente a vitória sobre o mal, mas a vitória sobre o pecado. Aqui no versículo, voltando para 1 João 2, no versículo 14. Jovens, no final do versículo 14, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. João afirma, porque sois fortes. O que significa? De onde vem essa nossa força? Não é força própria de mim mesmo. Eles sabem que foram feitos fortes no Senhor, em Cristo. Todo cristão deveria saber disso, e nós sabemos disso, porque recebemos de Deus nova vida, novo poder. No momento que cremos no Senhor Jesus Cristo, passamos a ter consciência disso, sabemos que algo entrou em nós, algo aconteceu conosco, sabemos que há algo, outra força, o poder do Espírito Santo está em nós. Uma força que, embora pareça pequena, é algo que nunca tivemos antes, se somos crentes em Jesus. Eu te pergunto,
Como essa força veio a nós? Ao ponto de lidarmos com o pecado dessa maneira. Como? João diz assim no final do versículo 14: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Como isso veio a nós? Qual instrumento? João diz: a palavra de Deus permanece em nós. A palavra de Deus é que nos traz essa vida nova. Abra em 1 João 3, versículo 9, por gentileza. Essa é a realidade espiritual que entramos. Esse é a entrada nesse privilégio. Todo aquele, 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, João diz, esse não pode viver pecando, porque pela palavra ele é nascido de Deus. Por isso que podemos e temos vitória nele. Volta de novo para 1 João 2. Eu vos escrevo, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em nós. Pedro, o outro apóstolo, ele fala sobre essa vitória sobre o pecado, dizendo assim, Pedro diz em 1 Pedro 1,23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, ele diz, portanto, despojando-vos de toda a impureza, falando para crentes, e acúmulo de maldade, eu chamo a atenção para o que ele diz, acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nova vida, no novo nascimento, foi implantada em nós. Deus nos deu vida. Essa vida permanece, essa vida floresce. Paulo então diz para esses ouvintes, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Paulo diz que essa palavra é a espada do Espírito Santo. Eu te pergunto assim, como é que essa palavra que foi em nós implantada, como essa palavra nos torna fortes para lutar contra o pecado? A primeira coisa que essa palavra mostra para mim e para você, se você creu nela, é a natureza horrível do pecado. Por essa palavra nós podemos ver a feiura do pecado. Nós aprendemos a odiar o pecado, porque o pecado se torna o maior mal, porque o pecado nos separa do maior bem, que é a comunhão com Deus através de Cristo. Ela ensina os homens e as mulheres sobre o destino daqueles que são escravos do pecado. Essa palavra mostra que sem o Senhor Jesus Cristo, qualquer alma, qualquer pessoa está indo para o inferno, para a destruição, fora da vida de Deus, para o castigo por toda a eternidade. Ela mostra, graças a Deus, o poder de Cristo, como Cristo já derrotou o inimigo. Na verdade, essa palavra, ela nos dá um ânimo e esperança, porque ela mostra que tudo acabará bem com aqueles que amam a Cristo. Porque nessa palavra, nós lemos o final da história daqueles que creem em Cristo. O cristão, ele deve ter esse conhecimento do poder de Cristo e da capacidade, poder que a palavra dá para vencermos o pecado. Em terceiro e último lugar, somos completamente perdoados. A vitória sobre o mal e sobre o pecado, talvez a coisa mais gloriosa que tem, é que essa amizade que começou pequena, como filhos de Deus, como pertencentes à sua família, ela se desenvolve. Se você é vivo, espiritualmente, pertence a Deus, essa vida se desenvolve dentro de você. Você amadurece. Então, em terceiro lugar, crescimento na comunhão com Deus Pai e com Deus Filho. O versículo 13, aqui de 1 João 2, Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. No versículo 14, João repete e diz, Pais,
eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Conheceis aquele que existe desde o princípio. Quem é este? Se você volta para 1 João, capítulo 1, versículo 1, aquele que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Passar a conhecer a Deus como Pai, Deus que nos amou com um amor eterno, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conheceu Deus cuja providência abarca todas as coisas neste mundo, aquele que faz levantar o sol neste mundo, conhecer esse Deus todo-poderoso como Pai, aquele Deus que podemos, à semelhança do salmista, dizer: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Conhecer em segundo lugar o Senhor Jesus Cristo e sua obra em nós. Conhecer o Senhor Jesus Cristo como, nas suas 3 funções por nós pecadores, como nosso sacerdote que está diante de Deus, onde podemos nos chegar a Deus como nosso sumo sacerdote, como profeta que nos ensina a palavra de Deus, como aquele Rei todo-poderoso que nos guarda. Conhecer e saber que Jesus está perto de mim, de você, em todo momento de necessidade. Momento de tentação, dispensando a nós poder para vencê-la. Conhecer a sua paz, como ele mesmo disse: a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Você fala, o que é conhecer e crescer na comunhão de Deus o Pai e de Deus o Filho? João, no seu Evangelho, no capítulo 17, no verso 3, ele diz: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Crescer consciente da certeza do que João diz aqui, na sua primeira carta que estamos estudando, no capítulo 5, dizer assim no versículo 11, o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha 1 João 5, versículo 20, veja o que um crente sabe: que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Podemos então, chegando agora à nossa conclusão, relembrar que em Jesus nós temos perdão completo dos nossos pecados, vitória completa sobre o pecado e o mal. Se somos membros da família de Deus, estamos crescendo na comunhão com Deus o Pai e com Deus o Filho. João, então, sabendo que os seus leitores, ele já um homem de seus 85 anos, como alguns dizem, ele passa a trazer essas verdades para cada um daqueles, num certo desenvolvimento espiritual na igreja. Nós podemos concluir pensando em primeiro lugar os filhinhos. Quando somos jovens na fé cristã e nos sentimos fracos, iniciantes, pequenos, trabalhosos muitas vezes, a coisa que precisamos saber, a verdade que João nos diz. Não devemos esquecer jamais isso. Deus é nosso Pai, que Deus nos ama e que os nossos pecados estão completamente perdoados. Como filhinhos, se você acha que você é um filhinho no meio do povo de Deus, tudo o que queremos saber é que podemos reclinar em segurança as nossas almas, a nossa vida,
nos braços amorosos de Deus. Isso é o que a criança quer. Como a criança nos braços, uma criança pequena nos braços do seu pai, dependente do pai, precisando receber tudo. É o que precisamos. Não entendemos muito ainda no início da nossa caminhada cristã, mas nós temos o consolo dos braços do nosso Pai Celeste. Mas se você já tem caminhado um pouco na caminhada com o Senhor, se você já é, na expressão de João, um jovem na fé, você que cresceu um pouco e se torna jovem na fé, você se torna consciente da luta do espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Você percebe conflitos e dificuldades. João então diz: olha, ele pode torná-los fortes, e vocês podem vencer o maligno, e a palavra de Deus permanecerá em você. Se apeguem nesta fase intermediária a isto. Vocês não são deixados por esse Pai Celeste por conta própria. A palavra de Deus permanece em vocês. E Cristo, que derrotou o inimigo, pode trazer capacitação e vitória a você nas suas lutas e dificuldades. Mas você que tem crescido mais nessa caminhada, João diz: os pais, vocês que acham que não estão na fase de enfrentar combates e conflitos, o que lhes importa é conhecer cada vez mais o doador de tudo. Estão velhos, sabem que não tem mais muito tempo nesse mundo, e que deveria ocupar a mente e a atenção com aquela realidade que já foi inaugurada, do reino de Deus e que está chegando, e que vocês o verão, esse Deus face a face. Vocês conhecem a Ele que é desde o princípio. Vocês que já têm vários momentos na vida dizendo assim: até aqui já nos ajudou o Senhor. Vocês que cada vez mais continuam permanecendo mais e mais nele, permanecem mais nessa pessoa, e dizem: o meu desejo, à semelhança de Paulo aos Filipenses, é conhecê-lo melhor, conhecer o meu Salvador como pessoa, conhecer a Deus como melhor, mais e mais. Como Paulo disse, nós devemos seguir a Ele com essa graça, em Filipenses 3, 8 a 10. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Para esses que são, como na expressão de João, para esses que ele chama como pais, quanto a mim, o viver é Cristo. Paulo diz aos Filipenses 1, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ora, de um lado, de outro estou constrangido. É o desejo daquele que João chama como os mais amadurecidos no povo de Deus, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Irmãos, você como membro da família de Deus, devemos ser gratos ao Senhor por essas verdades. E nós vamos apenas recapitular as 3 verdades que João trouxe para nós. Independente do que esteja acontecendo comigo e com você, João relembra esses irmãos: você tem perdão completo no Senhor Jesus. Lutas e dificuldades, mas há, em segundo lugar, uma vitória completa sobre o pecado. Ele disse: e o maligno não lhe toca. Há lutas, mas João fala da vitória que temos nele. Em último lugar, que eu e você possamos nos envolver cada vez mais, atendendo ao que Pedro também diz: antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. João diz que nós possamos crescer na comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, pela operação contínua do Espírito de Deus em nós. Que o Senhor Jesus
independente do momento da sua vida com o Senhor, Ele possa lhe abençoar, filhinho, possa lhe abençoar, jovem, possa lhe abençoar, pais. O mais importante é que a graça de Deus continue operando na minha vida e na sua, nos conduzindo pelos braços poderosos do Senhor para o nosso lar celeste. Que o Senhor nos abençoe. Meus amados irmãos, vamos abrir os nossos inários e entoar o hino de número 146, A Segurança do Crente. Quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te, dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda acredito, foste escolhido, jamais vaciles, como eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te, seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Oremos nesse momento, irmãos, dando graças ao Senhor pelo que adoramos e ouvimos nessa noite. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, ó Deus eterno, queremos te render graças por causa da tua imensurável graça em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, através do teu Filho, Senhor Jesus, nos chamou para ti, para termos comunhão contigo e para andarmos em tua presença. Ó Pai, que o Senhor nos ajude cada dia, que a tua palavra continue operando em nós, cada dia, nos fortalecendo, nos capacitando, e que tudo o que fizermos, ou nos envolvermos, possamos glorificar o teu santo nome. Ó Pai, de forma especial, consola cada um daqueles que são membros do seu povo, que têm experimentado angústias, tribulações. Consola os abatidos, ó Pai. Consola aqueles que estão desesperançados. Consola aqueles que estão enfrentando doenças como essa nos seus familiares. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai,
aqueles que estão membros, aqueles a quem tu amas, em leitos de hospital. Lembramos da irmã, Dona Luciana, lembramos do pastor Zé João, outros, ó Pai, que estão em lutas. Ó Pai, derrama graças sobre cada um. Abençoe a cada um de nós. Guarda-nos cada dia de todo mal. E nos ajuda para que possamos andar como tu queres, como luz deste mundo e como sal da terra. Ó Pai, que o Senhor esteja sempre nos ajudando com a tua graça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo do Senhor sejam sobre vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e sobre o povo de Deus, que está espalhado toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Graças ao Senhor, meus caros irmãos e irmãs, por este tempo, por este culto prestado ao Senhor, pela palavra que ouvimos, palavra rica em consolo, que o Senhor nos fortaleça a cada dia e que nós vivamos como nós ouvimos, certos de que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus caros irmãos, vamos ser breves. Nós queremos manifestar nossa gratidão pela presença dos nossos queridos. Pastor Lindomar Fernandes voltou. Muito bem, pastor, muito bem. Está ali com duas máscaras. Na verdade, duas máscaras, quem está é o Charles Lilick. Leve um abraço para a digníssima Charles, por gentileza. Também o João Batista. Tudo bem, João Batista? Descobrimos hoje que o João Batista tem uma capacidade impressionante. Se tiver muito frio, ele veste a mesma roupa. Se tiver muito quente, essa mesma roupa o refrigera. E ele aprendeu isso com os judeus, na Palestina, que usam a mesma roupa e tanto faz estar no deserto, no sol, ou no deserto à noite, eles não têm nenhum problema. Parabéns, João Batista, ensine-me isso, por favor, que eu preciso dessa sua capacidade. Também agradecemos o professor Davi, o Lucas, ambos conosco, ajudando aqui. Agradecemos ao Sr. Francisco, que... Aliás, Sr. Francisco, deixa eu perguntar, o senhor vai almoçar e jantar hoje também? Vai? Agora o pastor Lindomar entende um pouquinho. Falar nisso, pastor Lindomar, o senhor vai almoçar e jantar hoje? Né? Só lanchar. O lanche dele, Charles, é piqui, pamonha, eu não sei o que é que ele faz, mas ele come bastante. Marcos Alessandro, Normando Braz também, leve um abraço para a dona Nazaré, e eu deixo aqui o abraço. Dona Maria, né? Dona Maria. E, mais uma vez, também tem uma coisa, um abraço para o senhor Orânio, presbítero Orânio, que fez 80 anos, e há muita alegria. Eu sei que isso é uma bênção do Senhor, graças ao Senhor por isso. Que o Senhor lhe abençoe ricamente, dona Nelly também, que está aí com o seu digníssimo. E um abraço para minha mãezinha querida, ela disse domingo passado, olha, eu estou lhe ouvindo, eu estou lhe vendo, minha mãe querida do meu coração, sua bênção. E a todos vocês, um abraço, orem por nós, temos decisões a tomar nesses dias, que o Senhor nos dê sabedoria, que a graça do Senhor seja abundante na vida de vocês. Não se preocupe, porque já falei de todo mundo, e aqui fica também, lembrando aqui dos nossos irmãos que pela manhã já temos mencionado o nome deles, e isso é algo que nos agrada falar no nome desses irmãos. Dona Nazinha, só para terminar, um cheiro na senhora, que o Senhor te abençoe. Dona Nazinha querida, de vez em quando ela manda um áudio, muito legal o áudio dela, assim, com a vontade de voltar, de estar conosco. Que o Senhor abra a porta para que breve estejamos juntos. Até
a próxima oportunidade, se o Senhor Jesus quiser.